aqui dois professores, um que é o Aender Soares, que é diretor do Sindiúti, e ele vai me explicar o que é o Sindiúti, e está aqui o Rafael, que é simplesmente, no melhor sentido da palavra, professor. Agora, do jeito que eu estou vendo aí, né, o Aender, Rafael, e a pergunta vale para os dois, essa categoria professor, breve vai ser igual o Mico-Leão Dourado, a classe em extinção, né, pelo que a gente tem visto por fora das reivindicações que vocês têm feito. Boa tarde. Boa tarde a todos, nossos telespectadores do Valadares do TV. Muito fiel ao seu programa. Obrigado. De vez em quando eu assisto em casa. Nós estamos num momento muito tenso da greve. Foi 111 dias de greve. Obviamente, quando nós entramos na greve, nós imaginaríamos no máximo aí uns 30, 60 dias, no máximo dessa greve. Infelizmente, devido à intransigência do governo, dizendo que não negociava com grevistas, mas com muito custo conseguimos arrancar a negociação através do Ministério Público, reunir com o sindicato e governo, mas infelizmente o governo nos apresentou uma proposta que acaba com o nosso plano de carreira. Imagine só, querer pagar um professor de nível médio o mesmo valor pagar um pós-graduado. Isso é justo? Com que cara que eu vou chegar na sala de aula e chamar meu aluno, vamos estudar para ser professor? Vamos estudar? A verdade, e vou até repassar essa pergunta para o Rafael também, vamos entrar nesses detalhes daqui a pouquinho. O que o governo quer fazer hoje, né, primeiro instituiu, tem um piso nacional de educação, o governo falou, olha, o piso nacional é para 40 horas, vamos colocar proporcional em Minas Gerais, vocês aceitaram. Só que o governo quer fazer hoje é pegar todas as conquistas e a educação e o investimento que você fez na sua educação também é uma conquista e nivelar por baixo, né? Por baixo. Quem está começando hoje no infantil já vai ser a mesma coisa, quem estudou, fez faculdade, pós, está preparado para ganhar o mesmo piso. Essa é a ideia, né, Rafael? Boa tarde. Exatamente. Olha, quando a gente observa a proposta do governo, a gente vê que são 1.320 de remuneração hoje para quem tem ensino superior. E nós temos um piso salarial de 369 na nossa carreira, que é aquela que a gente pretende continuar nela. Nessa carreira a gente tem alguns benefícios, como por exemplo o Podgiz, que é uma espécie de incentivo a permanecer na sala de aula. Nós temos os biênios, nós temos os quinquênios, e essas remunerações, elas agregam valor. Então, o que acontece? Nós temos hoje uma lei federal que determina um piso salarial de R$ 1.187 para o professor no Brasil. Então, para esses R$ 1.187, nós temos clareza de que, mesmo que o governo pague proporcionalmente, nós vamos ter ganhos melhores desde que seja atendida uma outra lei, que é a lei estadual, que define o nosso plano de carreira. Esse plano de carreira foi instituído em 5 de agosto de 2004. Então, repara, Júlio, desde 2004 nós estamos aí com esse plano de carreira já vigorando. Nós tínhamos 85 carreiras na educação, agora nós temos 8, foi bastante simplificado. O que o governo está dizendo para nós é que ele paga o piso salarial nacional através do subsídio. Só que o subsídio foi uma lei implantada de emergência no ano passado para poder encerrar aquela greve do ano passado em que nós estávamos lutando pelo piso. E aí o que aconteceu? O governo malandramente, de uma forma sutil, né, cria um aumento da nossa remuneração e cria um critério de indexação próprio dele. E nós queremos a garantia da indexação, né, do aumento salarial baseado na lei federal, porque ela tem fundos que vão garantir a nossa remuneração, que por causa de remuneração a gente nunca mais vai precisar de entrar em greve. Nós temos outros problemas muito graves nas escolas, como por exemplo a falta de estruturas, né? E eu acredito que você, Júlio, e todos os nossos conterrâneos de Valadares percebam o problema que nós temos de falta de estrutura nas escolas públicas. Mas o que nós precisamos agora é de garantir pelo menos que sejam pagos os nossos salários de acordo com a lei. Nós não queremos mais nada que isso. Nós não estamos aqui por causa de questões de partido político ou por causa de preferências. Não, é simplesmente eu sou pai de família, né? Nós temos vários outros pais de família que são professores e que precisam garantir pelo menos que os seus direitos sejam obedecidos, né, segundo a lei. Nós não queremos mais nada que isso, é simplesmente isso. Nós convivemos com pais de alunos nossos, que são os nossos vizinhos, que são as pessoas que convivem conosco no dia a dia aqui na cidade, e elas nos cobram com olhares, nos cobram com observações, né, nos cobram com palavras,
a presença na sala de aula. Mas o que nós precisamos é de pelo menos ter a garantia dos nossos direitos respeitados e observados. Ô, Ender, vamos ser práticos para a pessoa poder entender em casa. Porque negócio de subsídio que agregou no salário. Um professor de nível superior com esse piso, 369, depois vou mostrar aqui. Deixa na aberta e mostra para mim aqui, ó. Isso é um panfleto que nós recebemos, mostra o piso aqui básico, R$369, tá aqui, ó. Pode fechar nele aqui, nessa lupa aqui, ali, pode fechar na lupa. Tá vendo? 369,69, tá. Então vamos partir para a realidade. O professor hoje que tem uma carreira boa, começou em 2004 com esse plano, agregar desses 369, o que mais que vem para o professor que fez uma carreira boa, que tem GIS, que tem curso superior, a quanto consegue chegar um salário do professor com esse piso hoje? Olha, veja bem, então essa carreira ela é de vencimento básico. Então, através do vencimento básico, você vai ter as outras garantias, essas vantagens pessoais. Isso, é individual. Isso. É o mérito, não é que ele está ganhando, é o mérito de cada um. Se especializou, está presente na sala de aula, está trabalhando muito, como qualquer profissão, é um mérito. Essa carreira aí, por exemplo, esse contra-cheque é de nível médio. De um nível para o outro, que ela promove o quê? Pura escolaridade. Então, por exemplo, tem um PEB 1. É o professor do antigo magistério, não sei se você lembra, pessoal, faz até magistério até hoje no Até hoje ainda tem o curso. Aí, para o segundo nível, PEB 2, aí quem tem licenciatura curta, mais 22%. Aí, licenciatura plena, mais 22%. Pós-graduação, mais 22%, e assim sucessivamente. Aí, o que o governo fez? Implementou o subsídio, achatou, em vez de ser 22% por nível de escolaridade, voltou para 10%. E as progressões horizontais são PEB A, B, C por letra, que é por tempo de serviço. Ele nessa carreira, aí, no caso, é 3%, ele achatou para 2,5%. Então, hoje, você pega aí nessa carreira de vencimento básico, o valor mínimo bruto que um professor ganharia hoje, R$ 935. Tanto faz se é graduado, se tem licenciatura curta, licenciatura plena, no caso, ele faz, na verdade, uma complementação. Ele colocou uma parcela complementar. Na verdade, para que ele fez essa parcela complementar? Para as vantagens que a gente tem, biênio, quinquênio, pós-graduação, não incidir em cima... Incidir em cima do 369. Isso. Quer dizer, eu vou te dar um prêmio por fora aqui, mas nesse prêmio não incide nenhum direito que vocês fizeram. Aí o salário fica achatado. E o nosso piso, nós estamos indicando justamente isso, que vai elevar o valor do vencimento básico. Então vamos falar para o pessoal que tem em casa agora, como é que está hoje? Valadares tem por volta de 36 escolas estaduais. Vocês me falaram que 20 escolas têm professores que aderiram à greve. E eu quero saber primeiro, né, o quanto que essa adesão já prejudica o ensino desse ano, já compromete, e por que uma classe que era para ser unida, como são os médicos, como são os advogados, hoje o médico são corporativos no bom sentido e no mau sentido, brigou com o médico, brigou com todos. Por que às vezes os professores não aderem em massa a uma situação de melhoria que é para todos, né? Que a conquista é para todos, a briga fica só para vocês, está mais ou menos assim? Veja bem, primeiro o governo faz muitas ameaças. Então a nossa greve começou no dia 8 de junho, no caso são poucos que estão desde o dia 8, porém a educação em Minas está virando o quê? Um angu de caroço, totalmente desestruturada, no meu caso, desde o dia 8. Então, a escola está parcial. Como que eu vou repor até lá para o mês de fevereiro? Vai chegar até março, no caso, aí que já deve estar em março. Como eu vou ficar sozinho lá repondo? O que o governo vai arranjar? Então, e tem pessoas que estão aderindo agora. A partir dessa semana mesmo já tem escola aderindo à greve. Então, tem uns que voltam a trabalhar, outros aderem, e assim está no estado todo. Ou seja, uma bagunça. O governo deveria olhar com mais calma, uma vez que 2 colegas nossos estão radicalizando em Belo Horizonte, estão em greve de fome. Você sabe desde que dia, Júlio? Chuta aí. O cara não aguenta mais do que 60 dias de greve de fome, então deve estar aí uns 30 dias já fazendo greve de fome. Não, ele começou semana passada, segunda-feira. Hoje está fazendo 8 dias de greve de fome. Tá vendo? Está lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, uma turma de professores está acampado lá justamente para não votar o projeto que o governo enviou lá para a Assembleia Legislativa, que nivela pós-graduado com nível médio. E nesse nivelamento aí vocês perdem todos os benefícios, é isso que vai acontecer? Não, continuaria as nossas vantagens. Porém,
o vencimento básico é igual para todos, 712 para quem tem magistério, 712 para quem tem licenciatura curta, 712 para plena e para pós-graduação. O povo está perguntando como é que fica a situação dos alunos e a falta de aula. É a pergunta, Rafael, que todo mundo faz, né? Os alunos estão, né? Olha, esse problema que os alunos enfrentam, ele não é só dos alunos, não, né? Nós também temos o mesmo problema, porque quando a gente é profissional da educação, a gente tem essa preocupação em dar o nosso melhor para esses alunos, estar sempre na sala de aula, trabalhando, né, o tempo todo. Eu trabalho em uma escola e eu conheço todos os meus alunos, eles me conhecem, eles sabem quem eu sou, sabem da dedicação que eu tenho ao meu trabalho. E é lógico que eu jamais esperaria precisar de fazer uma greve dessa dimensão. E muito menos a gente espera que um governo tenha essa irresponsabilidade de não cumprir uma lei federal, ignorar essa lei e investir num sistema que a categoria não acredita nele, que rejeita ele. Para você ter noção, Júlio, 201 mil professores do Estado poderiam optar entre subsídio e carreira antiga. E 153 mil optaram pela carreira antiga. Então, isso significa que o governo, apesar do investimento alto em mídia, né, ele conseguiu convencer menos de 25% na nossa categoria. E o que acontece quando você pergunta para o Aender sobre a questão da falta de adesão que nós temos? Eu tenho uma avaliação muito pessoal do problema, que é o seguinte: quando você observa que um professor ganha R$1.000 e poucos, é menos de 2 salários mínimos por mês, né, como é que a pessoa vai conseguir viver dessa forma, como eu estou, como a Aender está, e dezenas de outros colegas aqui em Valadares, próximo a centenas, já tivemos centenas, mas hoje nós temos aí algumas dezenas. Esses professores, se eles estivessem há 3 meses sem receber, como é que eles estariam vivendo? Não comia, não bebia, não faz... Então, tem umas situações que tem que ficar claro para a nossa comunidade, que é o seguinte: nós temos sim professores em greve, nós temos muitos injuriados com a situação, mas às vezes eles não conseguem aderir por causa dessa questão de miséria que está estabelecida na nossa categoria. Então, a questão da sobrevivência é fundamental. E outra coisa, em relação aos nossos alunos, que é importante a gente tratar com eles dessa questão, lógico que a gente sabe que esse prejuízo ele é quase que irreparável. Só poderá ser reparado se nós, quando voltarmos, fizermos um trabalho de muita dedicação. Então, o que a gente precisa é que vocês que estão aí nos ouvindo, nos vendo, que vocês estejam atentos, né, e se organizem, façam protestos, né, chamem aqui o pessoal da TV Rio Doce, chamem das outros canais que estão na cidade, e vamos fazer, gente, alguma coisa para nos ajudar a esclarecer para esse governo que o prejuízo para a nossa sociedade é irreparável, né? Não é um prejuízo de meia dúzia de pessoas, não, é de milhares de alunos que estão aí sendo prejudicados nesse momento. Lá na minha escola, pelo menos mais de 1.000 alunos são prejudicados. Eu tenho mais de 20 escolas hoje aqui na cidade com greve acontecendo. Então, não é uma situação assim de brincadeira, não. É muito grave e que ocorre em todas as regiões da cidade, do sul ao norte, né, do leste ao oeste. Em todas as regiões nós temos professores em greve e uma situação muito grave que não ocorre só aqui nessa cidade, ocorre em todas as regiões do nosso estado. São 853 municípios, mais de 450 são atingidos aí pela greve. Rafael, eu queria te agradecer. Olha, Waender, só para finalizar aqui, aquela história, né, de contratar 12 mil novos professores e que vai fazer, como é que está esse pé aí? Vamos ser breve para o pessoal entender. Vai contratar mais gente e está substituindo vocês? Vocês podem ser mandados embora? Como é que funciona isso? Olha, veja bem, para o 3º ano já houve designação, contratação. Porém, alguns municípios não encontraram. Aqui em Valadares, meu lugar tem um substituto, mas eu faço um questionamento dos meus alunos. Questiona esse professor qual é a faculdade que ele está fazendo, geralmente está contratando gente que não é habilitada. Como que uma pessoa vai ser contratada, está pegando qualquer um para ir para a sala de aula. Com todo respeito aos contratados também, que pode se estudar no futuro e tal, e não sei o que ela vai estar mandando para respeito, mas não são pessoas, às vezes, que estão habilitadas para lidar com o dia a dia de sala de aula. Nem experiência, tem ainda mais trabalhar com o 3º ano. Agora, quanto à designação, eles vão abrir agora para todos que estão de greve. Obviamente não vão encontrar. O governo trabalha com números mentirosos, é uma inverdade, falou que só tem 9 mil de greve. Isso é uma baita da mentira, justamente porque só daqui de Valadares sai uma caravana toda semana, mais ou menos 40 pessoas,
E a maioria que está de greve fica aqui. E lá em Belo Horizonte, a própria Polícia Militar dá números lá de 9.000 pessoas fazendo manifestações lá em Belo Horizonte. Então se multiplica, né, a quantidade de pessoas que estão de greve. A luta hoje é o quê? Você falou PEB, né? Como é que é o nome? 712 para quem 700. fez ensino médio, e me fala só para ter noção. Aí você vai somando, mais 22% para quem tem licenciatura curta, mais 22%. Isso nos salários, para ser salário. Salário. Aí vem as vantagens da gente, biênio, quinquênio, pós-giz, entendeu? Então, meus amigos, olha, vamos, o pessoal do estado estiver nos assistindo, nós também estamos com as portas abertas aqui. O que tem que acontecer é o seguinte, tem que sentar todo mundo e chegar numa solução, porque nós temos várias categorias hoje que estão em extinção, e não é só professor, não. Você vê hoje o cara não quer ser pediatra, por quê? Porque pediatra ganha pouco, trabalha muito. Exato. O cara não quer ser, às vezes, o cara não quer ser churrasqueiro, o cara não quer ser açougueiro, o cara não quer ser... Onde o salário e a remuneração não for boa, o pessoal está fora, meu amigo. Quem vai querer ser professor, né? Professor, então, nossa senhora... Eu lembrei aqui, eu me candidatei a ser professor com 6 candidatos por vaga. Hoje, na licenciatura que eu fiz, que é licenciatura em matemática, a gente não consegue fechar uma turma nas universidades da região. Então, é complicadíssimo. Tem alguma manifestação marcada aqui em Governador Valadares? Onde vocês estão encontrando? Onde vocês estão reunindo? Pergunta da Ilha dos Araújos. Amanhã nós iremos a uma Assembleia Estadual em Belo Horizonte. E na quarta-feira, às 3 horas da tarde, haverá uma Assembleia Regional lá na União Operária. Então, obrigado, meus amigos. Vocês estão sempre convidados, o espaço está aberto. Obrigado pelo espaço. Como é que é o nome da professora? Eu estava recebendo o troféu responsabilidade. Amanda, né? A Amanda tinha uma outra também com ela, não lembro o nome da outra. Obrigado a vocês. Amanda, e aqui é só pedir que a gente dá o espaço, e o espaço está aberto também para todo mundo que tiver alguma reivindicação justa. Aqui o Aender e o Rafael, que estão nessa luta aí por salário.